no final das contas, genômica, genotipagem, é tudo a mesma coisa? Que negócio é esse? Explica isso para nós. Então, qual que é o conceito da genômica? A genômica nada mais é o ramo da genética que estuda o quê? O genoma completo de algum ser vivo, né? De algum organismo, basicamente. Então, quando a gente fala esse nome, as pessoas, nossa, que coisa do outro mundo, o que é isso? Então, basicamente é isso. Eu vou estudar de uma planta, é a mesma conversa. Eu vou fazer de uma vaca de leite, a mesma conversa eu vou fazer de uma vaca de corte ou de um macho, uma fêmea, que seja. Então, a gente precisa enxergar aquilo que a gente não enxerga, né? Então, de 2010 para cá, houve uma revolução muito grande no mundo com a parte da genômica, principalmente no nosso país, 2011, 2012, aproximadamente, ela se tornou uma realidade nossa aqui no Brasil. E essa ferramenta ela não veio para substituir nada, ela veio só para somar. Somar com o quê? Qual que era o meio tradicional de se fazer ou de se fazer um melhoramento genético? Basicamente era o quê? Pedigree e dados de produção, né? E quando muito, o fenótipo, né? Você fazia uma avaliação fenótipa daqueles indivíduos, daquela população, e ali você ia separando, selecionando, né? Os indivíduos superiores daquela raça, daquela população a ser estudada. Só que, ao passar do tempo, né, o genoma chegou para nós aqui. Como eu falei, né, por volta de 2011, 2012, ele foi sendo difundido no Brasil. E hoje ele está em qualquer lugar do país, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, em qualquer raça, né? E ele veio para somar, ele não veio para substituir, ele veio para somar e aumentar a acurácia desse trabalho que é feito pelas associações de raça, pelas empresas de melhoramento genético, pelas centrais de genética. Ele veio para ajudar a aumentar a acurácia, a assertividade daquilo que se achava ou que se acha que aquele indivíduo vai transmitir a seus descendentes. Até porque, de vez em quando, a gente ainda vê muito isso, né? A seleção genética é porque é fulana, filha da Beltrana, que é neta da Ciclana. Exato. E vai virando um negócio que, quantas vezes a gente já não viu animal que tem um pedigree impecável e que não virou nada no final das contas. Que não virou nada. Né? E às vezes por causa disso, ou às vezes o tempo que você perde, por exemplo, você criando lá um lote de bezerras, que a gente sabe que é um setor extremamente caro de investimento dentro de uma fazenda, e às vezes você está criando um grupo de bezerras que não necessariamente todas vão ser bons animais de acordo com aquele critério daquela fazenda. Ou seja, uma bezerra filha de um boi, de uma vaca boa com um touro bom, não necessariamente ela vai ser uma boa vaca. Por quê? Nós temos o fator ambiente também, né? Esse é um fator muito importante, mas se eu garanto a parte genética desse indivíduo e eu garanto uma parte de ambiente mínima necessária para aquele indivíduo poder expressar a sua genética, com certeza eu vou ter indivíduos bons, indivíduos produtivos dentro da minha propriedade, independente qual vai ser o objetivo, se é leite, se é corte, não importa. Agora importa qual é o meu objetivo, né? Esse é o principal. Então a gente tem que pensar que para a bezerra ser boa, claro, é muito mais a chance dela ser boa tendo uma mãe e um pai bons, claro maiores, que é maior, né? Logicamente. Mas e aí? Aquele negócio, né? Eu sempre falava isso na época que eu era técnico, né? Que é muito difícil cair uma maçã debaixo de uma laranjeira, né? Sim. Vai num pé de laranja, dificilmente cai uma maçã. Sim. Pode ser uma laranja podre. É isso. Mas é uma laranja. Mas é laranja. Sim. Mas e aí? Tá, eu tenho boas mães, eu já tenho boas vacas dentro da minha fazenda, né? Sim. Escolhi bons touros. Sim. Tá lá no meu botijão de sêmen. Mas como é que eu vou realmente selecionar isso lá dentro do meu bezerreiro? Sim, basicamente, Xará, o que nós temos que ter? Primeira coisa, a fazenda precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo de seleção genética dela? Exemplo, eu estou selecionando hoje aqui meu rebanho, por exemplo, para composto de ubre, pensando em leite. Nosso assunto aqui basicamente é leite. Eu estou selecionando minhas bezerras para pernas e pés. Enfim, não importa qual é a característica. Eu tenho que selecionar aquilo que realmente eu preciso melhorar dentro do meu rebanho. Eu sabendo que eu preciso melhorar, eu vou começar a identificar esses indivíduos que são superiores naquelas características, os indivíduos que não são superiores. E aí eu preciso entender quem são e quem não são. E também preciso entender o touro que eu vou usar para fazer esse melhoramento. Né? Então, mas não é só selecionar o touro? Não é só selecionar. Mas eu não vou lá no catálogo só pegar o touro de mais leite?
Não, isso é um grande erro que as pessoas fazem ainda muito em algumas regiões. As pessoas acham que o melhor touro é o touro que dá mais leite, ou o touro que, né, ou o touro que é mais famoso. As pessoas não entendem que o touro, o melhor touro para o sistema de produção dela é aquele touro que vai entregar aquelas características principais que o rebanho dela necessita para aquele objetivo principal. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um rebanho que eu descarto muito por pernas e pés e por sistema mamário. Se eu descarto muito, já está me sinalizando que eu preciso melhorar essas duas características. Então, eu tenho que usar touros superiores que transmitam essas características àquelas futuras fêmeas ou aquelas futuras bezerras. Desde que, né, tem o piso correto, não tem a barro, não tem a broca em todos os animais, metade dos animais mancando e você querendo, igual esses dias, eu vi isso lá no Paraná. Camarada com o gato todo doente, o gato todo com o casco estourado e estava ele preocupado em selecionar para saúde, para animal, para longevidade. Falei, mas meu amigo, sim. Isso aqui vai ter que selecionar para guerra. Né? Isso. Um animal desse é para guerra. Aí, Daniel, entra a questão de ambiência que eu estou falando. Esses são vários exemplos que você deu aí de ambiência. Não adianta eu ter um indivíduo bom geneticamente se eu não dou condições para que ele possa expressar aquela genética. Então eu vou ter um indivíduo com a carga genética muito alta, né? Mas o quê? Esse indivíduo não vai expressar. Ou seja, exemplo clássico que acontece no dia a dia. Eu gosto muito de pegar no dia a dia, no linguajar do homem do campo, do produtor lá. Você vai e compra uma bezerra excepcional num leilão. Ela é um ambiente que ela veio, um ambiente extremamente de boas condições, um ambiente muito bom. Essa bezerra foi vendida no leilão, ela vai para um criador, um produtor, que ele não tem aquelas mesmas condições, são condições inferiores aonde ela nasceu, por exemplo. O que quando essa bezerra virar vaca, ela vai expressar? Possivelmente não. Por quê? Ela não tem aquelas condições para expressar. É uma Ferrari na estrada do chão, Exato. né? Vou fazer outra... Mas, Samuel, volta só um pouquinho aqui, porque eu já estou vendo que a conversa está indo mais adiante. Sim. E eu queria fazer uma pergunta mais assim, olha. Sim. Essa ideia da gente escolher os animais pela genômica, eu acho isso fantástico, é o coração de toda a nossa conversa aqui, né? Mas me conta uma coisa, existe algum momento em que você fala assim, olha, a fazenda tem que estar pelo menos nesse estágio para poder utilizar essa ferramenta de forma, vamos botar assim, de forma mais produtiva? Por exemplo, aonde eu quero chegar? Às vezes tem um produtor que está escutando a gente e por algum motivo lá na casa dele é tudo anelorado. Ou aquele gado ótimo para fazer tapete, né? Tudo colorido, aquela bagunça e tal. E quer tirar leite. Isso, e quer tirar leite, e aí ele chegou na conclusão agora que a melhor situação para ele é fazer a genotipagem do gado para poder saber qual animal dele é melhor. Sim. Eu fui num extremo para construir um raciocínio. Perfeito. O que você acha... qual que é esse ponto em que vale a pena fazer isso? Esse ponto, na minha visão, ele tem que estar estabilizado na parte nutricional, ele tem que conhecer o mínimo possível de um manejo, né? Tem que ser bem manejado, né? Para não acontecer isso que nós estamos falando de questão de ambiente, animal no barro, animal no meio de pedra e o cara... Né? Então, assim... Faltando comida? Ele padronizou ali o básico dele, alimentação, padronizou uma genética, já vem fazendo há algum tempo já algum tipo de seleção. Exemplo, inseminando, tendo já uma padronização do rebanho. Ele tem os dados também. É muito importante ter dados, né? Você saber de quem que é filho, a questão de consanguinidade, a questão também de racial. Você padronizou ali. Aí você começa, ou seja, você tem que ter um mínimo possível para você começar. Aí você começa o quê? Avaliar aqueles animais. Você avaliou, Samuel, a minha reposição aqui é 10% ao ano. Então se você tem, exemplo, preciso de 10 bezerras, um exemplo, e eu tenho 100, cara, você não precisa criar 100 para chegar a 10. Você tem a oportunidade de vender 80, 90 bezerras e criar as 10 superiores. E outra, você começa também a acompanhar o seu rebanho. Poxa, o meu rebanho, a cada ano que passa, a parte genética, o valor genético desse rebanho, a cada ano que passa, está aumentando. Ele está o quê? Então está havendo um melhoramento. Quantas fazendas nós temos aí que, em vez de fazer um melhoramento, ela faz um pioramento? É clássico isso aí. A gente chega em fazendas que o cara está 40, 50 anos, por exemplo, inseminando, e ele até hoje não conseguiu fazer vaca. Porque cada momento ele está indo numa linha.
Passa um ano, ele vai numa linha. Passa no outro ano, ele vai em outra linha. Passa no outro ano, ele vai muito tendenciando a moda, ao modismo, enfim, a várias coisas que ele fica 30, 40 anos e não faz rebanho. E pelo contrário, também tem pessoas com 4, 5, 10 anos já começam a fazer rebanho, já começam a ver o progresso genético dentro da sua propriedade. Isso também acontece demais na prática.